De volta com o De Primeira, agora é hora de falar de Abel Ferreira e o Palmeiras. Eu já estou aqui com o meu cafezinho. Estou curiosíssima para saber como está o processo de renovação do Abel Ferreira. Porque agora que o Ancelotti vai assumir a seleção, os palmeirenses estão um pouco mais tranquilos, né? Deixa o Abel quietinho aqui trabalhando, tá tudo dando muito certo. E a Leila está tentando prorrogar o contrato do treinador até 2027, quando termina o segundo mandato dela. E aí, PVC, a ideia é fechar isso depois do Super Mundial? Como é que está essa história? A ideia do Palmeiras é fechar antes do Mundial, a ideia do Abel é fechar depois do Mundial. E aqui tem um pequeno impasse. Tem informação que vem do nosso palestra também, do site Nosso Palestras, que é importante dizer, do Rafael Bulara. E o que acontece? O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel, deve chegar ao Brasil nessa quinta-feira, dia 15, para começar a negociação, mas não exclusivamente para isso. Ele vem para cuidar do Abel, para cuidar do Leonardo Jardim, que também é agenciado dele. No final de semana tem Cruzeiro e Atlético. Ele vai acompanhar o Leonardo Jardim em Belo Horizonte. Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético. E O maior clássico do futebol brasileiro. Agora eu criei polêmica, hein? Embora eu esteja toda de azul. E ele vai cuidar do Leonardo Jardim também. Mas tem uma conversa que a direção do Palmeiras está tentando engatilhar o mais rapidamente possível para agilizar a renovação com a proposta para que ele renove. É difícil você pensar. No início do ano, eu ouvia muito do lado do Abel. Era um momento mais delicado da formação da equipe. O Palmeiras não estava muito bem no começo do Campeonato Paulista, perdeu alguns jogos. Perdeu um jogo para o Novo Horizontino, depois perdeu a final para o Corinthians. E ali havia um entendimento de que tem um desgaste por uma relação de 5 anos. Qualquer relação profissional de 5 anos gera algum desgaste. Então, o que se entendia? Bom, o Abel vai para o Mundial de Clubes de qualquer maneira, ele tem contrato até o final de 26, até o final de 25, ele vai cumprir esse contrato e depois do Mundial vai se avaliar o nível de desgaste. Esse desgaste se dissipou. Neste momento, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ser líder do campeonato, tem 100% de aproveitamento na Libertadores, o desgaste se dissipou. Então, é um momento em que, desse ponto de vista, você pode sentar e falar assim, a torcida do Palmeiras te ama, a diretoria te quer, os jogadores te desejam e você vai ficar aqui. Só que o Abel quer entender como é que vai ser o retorno dele. O Abel e o staff dele. Por quê? Se o Palmeiras é campeão do mundo, improvável, por causa do Mundial ser disputado com o Real Madrid, com o Manchester City, não pela força do Palmeiras, mas pela força dos rivais, improvável. Mas se você chegar na semifinal, você tem um nível de visibilidade para o futebol europeu diferente de você cair na fase de grupos. Então, por que ele precisa se amarrar com um contrato de mais 2 anos antes de tentar ter essa visibilidade? Se ele tem uma visibilidade de campeão do mundo, de semifinalista do Mundial, a Europa pode se abrir para ele e ele não precisa estar apalavrado e assinado com o Palmeiras por mais 2 anos. Então, isso tudo vai se avaliar. Para o Palmeiras, é mais importante tentar negociar antes da ida para o Mundial. Para o Abel, pode ser importante esperar o Mundial e assinar depois, se é que ele vai querer assinar. Então, tem aqui essa discussão. Como o empresário dele chega nessa quinta-feira ao Brasil, vai se sentar na mesa e vão se avaliar todas as situações, dos 2 pontos de vista. O Abel, ele quer entender o tamanho dele depois do Super Mundial para pensar num próximo passo de carreira, para pensar que voos ele pode alçar, se ele pode ir para um voo mais alto, e aí não é de forma alguma desmerecendo o Palmeiras, Claro. muito pelo contrário, né? Mas é que você treinar um Real Madrid, né? O nível do futebol europeu hoje é diferente em relação ao futebol brasileiro, acho que nem precisaria explicar isso, né? Mas para deixar claro para o torcedor palmeirense, é diferente, claro, você treinar na Europa. Ele gostaria de entender qual é o valor de mercado dele, ou qual é o tamanho dele para esse próximo passo que ele pensa em dar. Até porque tem uma questão da renovação de contrato dele hoje, que é o que o Palmeiras pode oferecer a mais. Pode oferecer bônus. Você não vai oferecer o salário do Ancelotti na seleção brasileira. Né? O salário do Ancelotti no E o Real salário Madrid. do Abel já está entre os maiores salários de técnicos do mundo, né? Já está entre, não é o maior, mas está entre. Hoje, possivelmente, o Dorival Júnior passou a ter um salário maior que o do Abel no Brasil. E aí você precisa reorganizar isso. Mas, fora isso,
qual é o padrão de salário que ele pode ter na América do Sul que ele não tem hoje? Ele pode ter ganhos em benefícios, em bônus, por conquistas. E contratações também não seria por esse caminho, né? Até porque o Palmeiras já fez altos investimentos para reforçar o time como ele gostaria. Tem um ponto importante também dessa apuração do nosso palestra, eu também participo um pouco, mas assim, do Rafael Bulara do nosso palestra. É assim, tem uma história que é a seguinte, o Palmeiras está deixando claro que o Mundial do Palmeiras pode ser a Intercontinental, em 25, em 26 ou 27. Porque é muito mais fácil você ganhar uma dessas 3 Libertadores e ganhar o Mundial via Copa Intercontinental do que ganhar o Mundial de Clubes com 32 clubes, sendo que tem Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Real Madrid, que são mais poderosos do ponto de vista econômico e esportivo hoje pela força do futebol europeu. Né? É muito mais fácil você pensar em ser campeão mundial num confronto como no formato intercontinental, como aconteceu no ano passado, com o Real Madrid contra o Botafogo, não porque não teve confronto com o Botafogo, mas com o Real Madrid ganhando, do que você pensar em ganhar o torneio de 32 equipes. Então, o Mundial não precisa ser este para o Palmeiras. Pode ser o de 26, pode ser o de 27. Isso pode ser um fator ali para convencer o Abel a permanecer. Precisamos de você aqui, a torcida quer você aqui para tentar ser campeão mundial, não necessariamente neste Super Mundial. Agora, PVC, queria trazer essa reflexão, né? O tamanho do Abel na história do Palmeiras é, assim, absurdo. Na história do futebol brasileiro também, por tudo que ele conquistou. E ele é um profissional ambicioso, no melhor sentido da palavra, claro. Né? Um profissional que quer mais, que quer conquistar mais, que quer galgar novos degraus. Qual que é o tamanho do Abel hoje no mercado internacional? Porque para a gente ele é gigante, mas a gente sabe que o mercado internacional não tem os olhos para o Brasil como a gente tem. A depender do Super Mundial, o que ele conseguiria fora do país hoje para estar no patamar dentre aí os técnicos top do mercado? Eu acho que... Eu adoro quando você respira para responder. É porque, assim, como é que o Vanderlei Luxemburgo foi pro Real Madrid? Com a ajuda do Juan Figa, que era um empresário... Tá, tem uma questão política e de relacionamento, de trabalho de empresário e tal nos bastidores. Não é uma questão só futebolística. Hoje, como é que o Mourinho fez tantos técnicos portugueses se espalharem pela Europa? Os argentinos, né, que é um exemplo mais próximo da gente, você tem um Simeone que conseguiu chegar lá. Mas no caso dos portugueses, o Jorge Mendes foi muito importante. O Hugo Cajuda é um empresário que cresce, mas ele não tem o tamanho do Jorge Mendes hoje. Mas isso não significa que, num Mundial de Clubes, que não se sente com um empresário do tamanho do Jorge Mendes, com um presidente do tamanho do Florentino Pérez, com um presidente de outros clubes que estejam lá eventualmente, mesmo sem os clubes estarem representados, como o Juan Laporta do Barcelona, e você conseguir abrir conversas com outro tipo de dirigente. É sentar na mesa. Hoje, o Abel ganha mais no Brasil do que ele ganharia em qualquer cenário em Portugal. Portugal é a casa dele, mas não é o maior salário para ele. O mercado espanhol, hoje, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid são as grandes portas de entrada, mas nenhuma das 3 está aberta para ele, neste momento. Simeone pode sair depois de amanhã do Atlético de Madrid e mudar o cenário. O Abel pode aparecer no Atlético de Madrid. Real Madrid e Barcelona hoje, com Xabi Alonso e com Hansi Flick sendo campeão espanhol, muito difícil acontecer isso a médio prazo. A Alemanha é um cenário mais difícil até pelo idioma. Ele pode trabalhar na França, na Itália? Pode, mas o cenário melhor seria a Espanha. Inglaterra, num clube pequeno, tipo o Vitor Pereira, pegou o Wolverhampton. Seu primeiro passo para depois virar Rubem Amorim no Manchester United. Então, eu acho que não tem um clube que você chegue hoje na Europa e diga, vim para ser campeão. Como o Vanderlei Luxemburgo pôde fazer em 2005. O Vanderlei Luxemburgo chegou na Europa, mas ele chegou no Real Madrid. Ele não conseguiu ser campeão, mas ele chegou numa condição em que ele poderia ser campeão, como o Filipão no Chelsea.
Não conseguiu ser campeão no Chelsea, mas ele chegou num clube que podia fazer dele campeão. Na mesma temporada que o Filipão chegou, não, eu ia falar 2008, foi anterior, que o Chelsea chegou na final pela primeira vez, foi na temporada seguinte. Então, eu acho que tem um caminho de conversa, de entendimento, de oportunidade. Ele não vai chegar num clube de ponta nesse momento. Vai chegar numa segunda prateleira e, a partir daí, tentar avançar e fazer a sua trajetória. Até porque ele é muito jovem ainda, né? Mas palmeirense, calma, pode ser que ele fique até 2027, né? Seria uma ótima notícia para o torcedor.